encontro de Jesus com Satanás. Parte 1. A maior parte do que conhecemos a respeito de Jesus vem de narrativas dos encontros de Jesus com pessoas nos evangelhos. E à medida em que ele conversava, tratava das questões ou era questionado, a gente podia conhecer os seus milagres, o seu poder, a sua sabedoria e a sua força. Eu fiquei contando quantos encontros assim destacados a gente pode encontrar nos evangelhos. Se eu não errei na minha conta, encontrei 41 diferentes encontros de Jesus com pessoas e que ele é questionado, onde o poder dele se revela, ou de alguma maneira a gente pode aprender coisas preciosas dele. Eu não pretendo estudar os 41 aqui, mas eu queria destacar alguns deles, aprendendo a respeito de Jesus, aprendendo a respeito da graça de Deus, do poder dele, da atuação dele na nossa vida, através dessas narrativas, desses encontros. O primeiro encontro que no mínimo é estranho, não é? E que era tão importante que ele foi relatado em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu queria que você visse o encontro de Jesus com Satanás. É estranho, né? E interessante que 3 evangelhos vão falar do encontro de Jesus com Satanás e o diálogo que está ali acontecendo. É algo tão sério, que eles registram. E mais, a Bíblia nos fala que ninguém estava presente a não ser Jesus e Satanás. Então, muito provavelmente, esse encontro foi contado por Jesus aos seus discípulos. E a narrativa que Jesus faz é algo tão impressionante que eles registram nos evangelhos, para que nós possamos conhecer algo sobre esse encontro e aprender para a nossa vida cristã. Eu vou tomar como base o evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, palavra do Senhor a partir do verso 1, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. A Bíblia nos diz assim: e então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. E depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Senhor Jesus, tu que vivestes esses dias e esses tempos, ensina-nos o que tu tens para nós, e que nesses fatos que estão aqui relatados, nós possamos, Senhor, aprender as lições de vida que tu queres que estejamos vivendo. Escuta a nossa oração e abençoa-nos, é aquilo que oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Quais as lições que a gente pode aprender dessa narrativa, desse encontro estranhíssimo de Jesus com Satanás? É interessante perceber
a primeira lição que está aqui nesse texto é que tentação faz parte da vida cristã. Ninguém, absolutamente ninguém, na face da terra está isento da tentação. E a Bíblia diz assim no verso 1: e então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nem Jesus ficou isento da tentação. E mais, essa tentação foi permitida por Deus, porque a Bíblia diz que no momento em que ele foi batizado, o céu se abriu e Deus derramou do seu Espírito de uma maneira visível, como uma pomba que descia sobre a cabeça de Jesus, porque esse era o sinal que ele havia prometido a João Batista, que quando João Batista estivesse batizando as pessoas e visse esse sinal daquela pomba que descia sobre a cabeça dessa pessoa, ele podia ter certeza que este era o Messias de Deus. E então o Espírito Santo desceu dessa maneira para que a profecia que havia sido dada se cumprisse. E diz a Bíblia que naquele momento então ele foi cheio de toda a plenitude de Deus, para que ele pudesse realizar e começar a realizar o seu ministério. E o primeiro ato ministerial de Jesus foi o Espírito Santo levá-lo ao deserto para ser tentado. Que coisa estranha! E você fica perguntando para mim, mas por que Deus tinha que levar Jesus para o deserto, segundo a vontade dele, segundo o poder dele, depois de ele ter dito, esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria? E aí a gente vai entender o porquê em Hebreus capítulo 2, olha só o que a Bíblia vai dizer, a partir do verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A Bíblia diz que uma das razões por que Jesus passou por esta prova é para que ele pudesse saber o que acontece com você quando você é tentado. É para que você pudesse ter um intercessor que pudesse entender as batalhas da sua alma, o sofrimento do seu coração, as dificuldades da sua vida, as coisas que estão envolvidas na nossa carne, na nossa maneira de ser. E ele então não apenas pudesse interceder por nós, mas que pudesse vencer essas coisas e nos dar assim a condição de sermos vitoriosos nas nossas tentações pelo poder do seu Espírito na nossa vida. Tentação faz parte da minha vida e da sua vida, mas eu tenho uma bênção e você tem uma bênção. Jesus foi tentado e venceu, e Ele é aquele que caminha comigo hoje e me ajuda no meio das minhas tentações. Foi por isso que o Espírito Santo impeliu Jesus a ir ao deserto, sabendo que ele seria tentado. Todavia, quando a gente lê os evangelhos, a gente vai descobrir que a tentação não é apenas um episódio da nossa vida. A tentação faz parte de vários momentos diferentes da nossa vida. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que quando Satanás se afastou dele, ele sai do deserto, ele diz assim, se afastou da tentação até uma outra ocasião oportuna, ou seja, estava esperando uma outra maneira de tentar, e assim a gente vai encontrar, por exemplo, algumas dessas ocasiões registradas na Bíblia, não todas, porque eu acredito que Jesus, como eu e você, perfeito homem e perfeito Deus, ele foi tentado tanto quanto eu e você somos tentados, ou seja, todo dia, toda hora. E eu posso ler na Bíblia outras tentações, por exemplo, quando Pedro vai chegar perto de Jesus e dizer, Jesus, esse teu sermão tão duro, tão complicado, negócio de morte,
olha, o senhor quer bombar aí no ministério? Faz umas multiplicações de pão, umas curas, faz uns negócios maravilhosos aí, e ó, manda bala, você vai ver, vai bombar, vai ter multidão aí. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, quem? Era tentação, porque ele tinha que, o que Satanás estava colocando nos lábios de Pedro era a mudança de foco do ministério. Ou então quando os fariseus vinham e pressionavam para que Jesus amoldasse a sua maneira de ser e viver, a religiosidade daquele tempo, ou que ele fosse um Messias adequado aos preceitos religiosos. Ou quando lá no Getsêmani ele suou gotas de sangue, porque ele tinha que decidir ir para a cruz. E não foi um acidente, foi uma entrega consciente do que ele estava fazendo. Porque é na tentação, queridos, que o verdadeiro caráter meu e seu é forjado. Satanás tem um ditado nesse mundo. Esse ditado não vem de Deus, vem de Satanás. E o ditado é o seguinte: a ocasião faz o quê? Esse não veio de Deus, não. Esse ditado veio do diabo. Quando você acredita que a ocasião faz o ladrão, significa que você não tem valor, que você não tem preceitos, que você não tem ética, que você não tem conteúdo na sua vida. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nos revela que os valores que temos na nossa alma é que forjam o nosso caráter. E se eu tenho valores na minha vida e você tem valor na sua vida, não importa a ocasião, você não vai ser ladrão, porque você não é ladrão aqui dentro da sua alma. Agora vai ser ladrão se dentro da sua alma você for ladrão, porque não tem quem faça você tirar um centavo de quem quer que seja, porque se isso é um valor na sua vida. E sabe, nós vamos passar nessa vida por vários tipos de tentações e desertos. E muitas vezes nós vamos encontrar o diabo face a face. E por isso nós precisamos do mesmo preparo que Jesus utilizou para enfrentar essa batalha do Espírito que afeta toda a nossa vida. E a pergunta que eu faço para esse texto é: se todos nós vamos passar por lutas e tentações, ninguém está isento, nem Jesus. Se Deus tem um propósito até nas nossas tentações, que não vieram dele, vieram do diabo, mas Deus usa para a glória dele e para nos aperfeiçoar e forjar os valores da nossa vida, então quais são as armas, ou o que eu posso usar para enfrentar as minhas próprias tentações? E quando eu olho para esse texto, eu vou encontrar a resposta. As mesmas armas que Jesus usou. A grande tentação que vem lendo esse texto é imaginar que Jesus venceu a tentação porque ele usou os seus poderes celestiais. Mas se você olhar para esse texto, você vai perceber que uma das tentações é que ele usasse os seus poderes celestiais para enfrentar as mesmas batalhas que nós enfrentamos. E ele venceu a tentação e abriu a porta para que eu também possa vencer as minhas próprias tentações e pelo poder da sua graça enfrentar as batalhas da minha vida com as mesmas armas que estão à nossa disposição para os enfrentamentos da vida. Quais eram as armas que Jesus usou para enfrentar as tentações que estavam sobre ele? E quais são as armas que Deus coloca à nossa disposição para eu e você enfrentarmos as nossas batalhas? A primeira coisa que eu aprendo: se você não estiver vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai nem perceber que você está caindo em tentação. E a primeira arma que Jesus usou foi ser cheio do Espírito Santo. Olha só o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
é o Espírito Santo quem nos dá discernimento do que necessitamos para enfrentar as ciladas do maligno. Há uma bênção que Deus prometeu a todos nós. A bênção é a seguinte: se você crê no Senhor Jesus Cristo, se Ele é o Senhor da tua vida, no momento em que você crê nele, obra do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus coloca dentro do templo do seu coração o Espírito dele como selo e marca de propriedade. E você tem o Espírito. Todavia, se você não der liberdade a esse Espírito para ele dominar todas as áreas da tua vida, ele vai estar lá guardado num cantinho da tua vida. E no meio das batalhas, das tentações, das dificuldades, ele vai estar trancado no quarto da sua religiosidade. Agora, se o Espírito Santo estiver no controle de todas as áreas da tua vida, e ele for o Senhor absoluto, então ele vai interferir em todas as áreas da tua vida, vai interferir no teu trabalho, vai interferir nos teus relacionamentos familiares, na educação dos teus filhos, vai interferir nos valores, na maneira como você administra o teu dinheiro. Ele vai estar sendo o gerente, aquele que conduz a tua vida em todas as direções. E sabe o que acontece? Quando Ele está no controle da nossa vida, nós dizemos, a Bíblia nos ensina que isso significa estar cheio do Espírito, permitir que o Espírito esteja em todas as áreas da nossa vida. Ele começa então a nos ajudar a discernir as ciladas de Satanás. Sabe, às vezes vem algumas coisas muito bonitas, e que a gente pode cair no engano. E aí o Espírito Santo nos adverte e nos revela das tentações e das ciladas. Alguns dias atrás, não faz muito, 1 mês ou 2 meses, veio uma entidade, o ano passado veio uma entidade aqui para o Brasil que queria ajudar a nossa área social da igreja, uma entidade americana. Essa entidade americana veio, fez uma série de entrevistas, foi visitar todas as nossas áreas sociais, estava disposta a investir muito dinheiro na área social da nossa igreja. Estava tudo acertado. Esse ano veio uma comissão, fez a última vistoria e então mandaram os contratos para a gente assinar. E nós tínhamos um irmão que estava nos ajudando, um pastor dessa cidade, nesses contatos todos. Quando de repente esse irmão descobriu uma coisa interessante, que 30% do dinheiro dessa instituição vinha do jogo de pôquer online. E aí ele disse assim: olha, pastor, não sei como é que o senhor vai lidar com isso, mas eu quero dizer que eu não quero mais ajudar, porque 30% vem do jogo. Eu só descobri agora, era na semana que a gente ia assinar. Eu falei: eu não quero nada com esse negócio, que não tem bênção com aquilo que não vem de Deus. E aí rejeitamos aquela grande oferta que viria para a área social. E os caras lá dos Estados Unidos dizem: mas vocês são loucos, olha só quanto dinheiro vem, olha só quantas crianças podem ser ajudadas. Mas o problema não é esse, o problema são os nossos valores, os nossos princípios. Mas eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo revela as ciladas de Satanás quando a gente está vivendo uma vida cheia do Espírito. E não somente isso, o Espírito Santo, ele não somente revela, mas ele nos dá um desejo ardente dentro da nossa alma, e que se a gente não tiver esse desejo ardente, a gente nunca vai vencer as tentações. É o desejo de ter uma vida comprometida em obedecer à vontade do Pai e cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Querido, se você não colocar isso como prioridade na tua vida, você vai cair em várias tentações. Porque quando você tem esse desejo ardente da tua alma, eu quero obedecer à vontade de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar.
Quando você tiver esse desejo ardente na sua alma, a minha vida tem propósito. Eu existo para servir e cumprir o propósito de Deus para mim. Esse é o meu maior alvo. O meu maior alvo não é comprar uma casa, construir um templo ou fazer qualquer outra coisa. O meu maior propósito é cumprir exatamente aquele desígnio, aquela missão que Deus já planejou para a minha vida. Porque tudo nessa vida vai passar, filho. Tudo. Tudo. Eu tenho uma gaveta lá em casa que está cheia de diplomas, medalhas, placas. E estão lá, naquela gaveta. Elas não têm significado nenhum para você. Na verdade, depois do dia em que elas foram nos dadas, elas perderam o seu sentido, não vale nada. Vale alguma coisa? Não vale. Mas tudo quanto a graça de Deus coloca no nosso coração, isso tem um valor inestimável. Então a primeira ferramenta, a primeira arma que Deus nos dá é o Espírito Santo. Busca uma vida cheia do Espírito. Deixe o Espírito Santo entrar em todas as áreas da tua vida. Pergunta para o Espírito Santo: Deus, o que o Senhor tem como propósito para o meu trabalho? O que o Senhor tem como propósito para os meus relacionamentos? O que o Senhor tem como propósito? Qual é o alvo da minha vida? E quando o Espírito Santo começa a revelar e você assume o compromisso, olha, presta atenção nessa palavra, compromisso, então você vai ver que o Senhor te ajuda a discernir as ciladas. E mais do que discernir as ciladas, Ele te dá aquela convicção de viver absolutamente, totalmente o propósito e a vontade de Deus. A segunda questão tremenda que está aqui, capítulo 3, diz assim: por esse tempo, Mateus 3, 13 a 15, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o admitiu. Pergunta de João Batista para Jesus era: por que eu tenho que batizar você? Você é o Messias, o Filho de Deus. Não tem sentido. E lembra que o batismo de João era o batismo de arrependimento. E aí então Jesus diz assim: convém que eu cumpra toda a justiça de Deus. Lembra que ele ia enfrentar as tentações e as batalhas da vida com as mesmas armas que você e eu temos. E aí então ele decidiu obedecer os detalhes da palavra de Deus. Queridos, quando você começa a flexibilizar os detalhes da palavra de Deus para a tua vida, Satanás achou uma porta aberta para as tentações na tua alma. Tem muita gente que chega aqui e não compreende, por exemplo, a necessidade do batismo. Algumas pessoas dizem assim: pastor, batismo salva? Nós cremos que não salva. Há uma diferença grande entre a doutrina católica e a doutrina evangélica. Na doutrina católica, se você morre sem batismo, você vai direto, não é, para o inferno. Não é isso mesmo? Na doutrina cristã, se você morre sem o batismo, na evangélica, se você morre sem batismo, mas crente no Senhor Jesus, compromissado com Ele, tá? A fé
em Jesus é que nos salva, pela graça de Deus. Então, se eu não preciso ser batizado para ser salvo, então por que eu vou criar tanta confusão? Batismo infantil, batismo não infantil, isso, aquilo outro. Fica do jeito que está, não tem tanto sentido. Não, queridos, é uma questão de obediência. Se você não estiver disposto a cumprir todo o propósito de Deus, o seu compromisso é parcial. E sabe o que vai acontecer quando a gente vive um compromisso parcial com Deus? Vão surgir N brechas na nossa vida, em que o inimigo vai usar essa parcialidade da nossa fé e do nosso compromisso para entrar, matar, roubar e destruir, porque essa é a obra de Satanás. E não é só com o batismo, são em todas as áreas da nossa vida. Uma das grandes tentações do maligno é que você não tenha a justiça de Deus, a couraça da justiça na armadura da fé. A couraça da justiça na armadura da fé que fazia com que as pauladas, as espadadas que vinham contra o corpo do soldado não ferissem. E quando a gente não deixa brechas na nossa vida, porque a gente quer viver exatamente o que Deus nos ensinou, nos seus mínimos detalhes, a gente está sendo revestido da couraça da justiça de Deus no nosso dia a dia. Então, todos nós vamos passar por provações, tentações, vamos enfrentar os nossos desertos. Todos nós um dia, quem sabe, tenhamos um encontro horrível, que é face a face com o diabo. Mas se você está cheio do Espírito, Ele vai ajudar você a discernir, e vai te dar poder e graça daquele que venceu a Satanás na cruz do Calvário. E se a sua couraça está bem ajustada, as investidas dele não são tão fáceis sobre a tua vida. Por isso, leve a sério a palavra de Deus, leve a sério o propósito de Deus e seja comprometido com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, com os alvos de Deus na tua vida. Leva a sério isso. A gente estava conversando outro dia e falando sobre jogadores de futebol, que tem algumas coisas interessantes quando a gente vai assistir um jogo de futebol, né? A gente tem que admitir que tem alguns jogadores que têm algo mais, não é verdade? Não é? Tem uma habilidade maior, tem uma postura diferenciada, tem alguns toques de genialidade, não é verdade isso? E aí estava discutindo eu e meu filho sobre essa questão do jogo de futebol, e ali o jogador de futebol, e a gente conversava, bom, quanto por cento é genialidade, quanto por cento é aplicação? Então estava dizendo, olha, eu posso me aplicar ao máximo, mas se eu não tiver a genialidade, eu vou ser um jogador mediano. Agora eu posso ser um gênio, mas se eu também não me aplicar, a minha carreira fica desse tamanho. E aí a gente começou a citar o nome de alguns jogadores que são gênios, mas porque nunca se aplicaram, nunca treinavam, nunca batiam faltas até cansar, nunca estavam fazendo o seu físico tá mais forte para poder correr mais, só podiam jogar um pouquinho, se cansavam, ficavam na banheira parados e não foram aquilo que podiam ser. Da mesma maneira a nossa vida, se você não tem compromissos com o Senhor, ainda que o Espírito Santo de Deus esteja dentro da sua alma, que é uma genialidade que veio do céu para você, você vai ser alguém que vai estar caindo em cada cilada do maligno na tua vida, que é tremendo, que é incrível, que é horrível. E a gente diz, como é que pode acontecer isso com um servo de Deus? Você precisa da unção do Espírito, mas você precisa da justiça de Deus que é vivida quando a gente assume todo o propósito de Deus para a nossa vida. Assim como Jesus o fez. Ele foi batizado por causa disso. E ainda a Bíblia diz assim, que uma terceira arma que nós temos é uma vida firmada nos valores da palavra de Deus.
É interessante que quando a gente lê as tentações que aconteceram, Jesus usou a palavra de Deus para decidir o que fazer e o que não fazer em cada uma daquelas tentações. Se a tua vida estiver cheia da filosofia desse mundo, cheia apenas dos padrões dessa época e não da palavra de Deus, será muito difícil você discernir as ciladas de Satanás. Sabe por quê? Porque sempre você vai estar andando na contramão desse mundo. Todo dia, quando você liga o rádio, você liga a televisão, você conversa com alguém, você vê como funciona a economia dentro desse contexto mundial. Quando você escuta uma palestra de treinamento na sua empresa, tem uma inteligência satânica trabalhando naquilo que a Bíblia chama de curso desse mundo, jeitão de viver de uma sociedade. E o curso desse mundo, segundo Efésios capítulo 2, tem um articulador. E o articulador, está lá na Bíblia, é o príncipe das potestades do ar. E de repente, esse curso desse mundo, ele está controlando a moda, a roupa que você usa, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida com o sofrimento, a maneira como você lida com os desafios da vida, a maneira como você vive, se porta, está sendo amoldado de uma maneira tremendamente articulada, não por um homem, mas por Satanás, o príncipe das potestades do ar. Quer ver uma coisa? Todo mundo sabe que a droga é uma desgraça. É verdade ou não é? Tem alguém que não saiba que a droga é uma desgraça? Se você mora num bairro qualquer dessa cidade, você sabe onde tem um ponto de droga, você não sabe? Todo mundo sabe onde tem uma roda de maconha, um ponto de droga na cidade. A gente sabe. Sabe ou não sabe? Será que a polícia não sabe? Pergunto, sabe ou não sabe? Claro que sabe. Será que os governantes não sabem? Por que não fazem nada? Porque tem uma inteligência por trás de todas essas coisas, chamadas o príncipe da potestade do ar. Semana passada, Michel foi atender uma situação muito triste. Um menino, um adolescente, parente de um outro adolescente aqui da nossa igreja, foi assassinado, levou 12 tiros. Estava envolvido com drogas, disputa entre fornecedores de drogas, estava envolvido com tráfico, e aí então a outra quadrilha veio e matou com 12 tiros. Algumas semanas antes o pai dele tinha sido assassinado, e uma semana depois o amigo dele também foi assassinado. Aqui na cidade de Curitiba, a alguns quilômetros aqui de onde nós estamos. E aí, Michel, uma inocência santa, né? Perguntou, e a polícia não veio investigar, fazer nada? Eles olharam para ele e deram risada. Aqui não entra ninguém. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Curitiba. Você está entendendo? Agora, isso não está acontecendo só pela droga. Isso está acontecendo em outras áreas da tua vida. Quando, por exemplo, os conceitos de valores morais que você ensina para os seus filhos estão sendo controlados pela sociedade e pela mídia. Por exemplo, quando você acha que o seu filho e a sua filha devem ter sexo pela primeira vez? Quando você acha? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve se guardar para o casamento.
Mas a sociedade nos ensina que quando você tiver um sentimento especial por alguém e você se sentir bem, faça sexo. E sabe o que mais a sociedade ensina? Fala assim: papai e mamãe, se seu filho ou sua filhinha, não importa a idade, 13, 14, 15, 16, 17, qualquer idade, quiser fazer sexo, seja inteligente, dê o quarto e a sua cama de casa para ele fazer sexo em casa. É menos perigoso do que ele andar pela rua. Você está entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo? E aí, chega lá o seu filho ou a sua filha, nós já tivemos um testemunho aqui outro dia, e diz assim: papai, todos os meus amigos vão numa festinha. Daí você pergunta: que festinha é essa? Uma festinha rave. E aí diz assim: papai, o senhor pode me levar? Começa à meia-noite, vai me buscar às 6 da manhã. E o burro do pai fica lá, leva e traz, entrega para o diabo e vai buscar de volta. Eu não entendo. Você vai perguntar: mas eu não posso, ainda paga a conta, eu não posso fazer nada. Meus irmãos, você vai entrar nas ciladas de Satanás que vão destruir a tua casa, os teus filhos, a tua família, e não está nem percebendo. Primeiro, porque não está cheio do Espírito. Segundo, porque você não quer cumprir todo o propósito de Deus. Terceiro, porque você não coloca a palavra de Deus como regra absoluta de fé para a tua vida. Nós temos um valor, filho. O mesmo valor que diz para você que você não pode pegar um centavo que seja de ninguém, porque não é a ocasião que faz o ladrão, mas é o valor que faz o caráter. É que a gente também toma essas outras decisões na nossa vida. E sabe, quando você fizer isso, você vai ser criticado pelos seus filhos, vai ser criticado pelos seus vizinhos, vai ser criticado por todo mundo. Por quê? Porque existe uma inteligência que controla os valores dessa sociedade, queridos. Semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão com relação à união estável dos gays. Sabe qual é uma das grandes preocupações que eu tenho nessa questão do Supremo Tribunal? Uma delas é que aquela casa, ela existe com um propósito: defender a Constituição. Esse é o maior propósito daquela casa. A Constituição tem um item literal sobre o assunto. Fala o que é união estável: uma relação entre um homem e uma mulher. Aquela casa, em detrimento da Constituição, que era o seu propósito defender, mudou a Constituição a seu bel prazer, para seguir os ditames desse mundo. E aí eu fico pensando, que instituição no nosso país cumpre o seu dever? Eu não vou nem discutir o mérito. Você já sabe o que eu penso sobre o mérito. Mas quando uma instituição que existe para cumprir a Constituição e defender a Constituição quebra a Constituição, que esperança a gente tem de não viver uma anarquia social? Ou quem garante que a justiça vai ser vivida nessa terra? Porque se a justiça na terra é medida pelas leis, e a gente não tem quem defenda, nem os juízes da Suprema Corte defendem as leis maiores do nosso país, então que esperança a gente tem? Consegue entender? É por isso que a Bíblia vai ensinar para mim e para você, como cristão, que a gente tem que ser radical. Radical nos valores do reino de Deus. Radical na palavra de Deus. E só decidir o que fazer e o que não fazer à luz da palavra de Deus. Por fim, quando Jesus se enche de toda tentação, ele usa a autoridade do Espírito Santo. E diz: pode ir embora daqui, Satanás. E aí é tremendo, porque os demônios batem em retirada quando a gente usa a autoridade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, queridos, estas armas que Jesus usou para vencer a tentação, todas elas estão à disposição de você e de mim. E a vitória que Jesus conquistou na cruz sobre Satanás, nos dá vitória sobre o poder dele nessa terra e sobre o poder do pecado. Você vai ser tentado, mas Deus quer que você use essas ferramentas para ser vitorioso e liberto do poder do pecado em sua vida.
Eu tenho aprendido uma coisa sobre santificação na minha vida. Quando eu caio, eu posso contar com o poder da confissão e do perdão no sangue de Jesus. Graças a Deus, senão eu estaria perdido. Quantas vezes você já caiu na tentação? Eu posso dizer que inúmeras vezes eu. Mas Deus quer me libertar e por isso Ele permitirá que eu e você sejamos tentados nas mesmas áreas, até que nós tenhamos aprendido a ser livres, santificados para a glória de Deus. E você vai perceber que na tua vida tem algumas tentações que se repetem. E Deus está dizendo para você, você não passou na prova, vamos começar tudo de novo, repetente pela terceira vez, pela quinta vez, vamos começar outra vez, porque a graça de Deus é infinita. Mas eu tenho aprendido também que o temor e o amor pelo meu Senhor são as motivações que me farão buscar os recursos da vitória sobre a tentação. E eu queria terminar contando a história de um moço. Esse moço, no final de culto, chegou aqui na frente para conversar comigo. Ele disse assim: pastor, eu tinha um problema na minha vida, muito sério. Eu tinha um vício. Eu era viciado em pornografia e masturbação. E eu me lembro que várias vezes o Senhor pregou que para a gente poder ser liberto, a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus, escolher uma pessoa significativa, confessar o nosso pecado para essa outra pessoa, para essa pessoa acompanhar-nos nessa nossa jornada e orar conosco. E eu comecei a relutar com isso, porque é muito complicado chegar para alguém e dizer, sou viciado em pornografia e masturbação. Mas cada vez que eu orava pedindo perdão e sabia que o sangue de Jesus me perdoava, Ele dizia, lembra, você quer ser liberto, você tem que dar um passo a mais. E aí um dia eu decidi contar isso para alguém. E eu e a minha noiva estávamos nos guardando para o casamento, sexualmente. Eu disse, não tem ninguém melhor do que minha noiva para dizer o que está acontecendo comigo e orar por mim. Mas quando eu contei para ela, eu nunca imaginei o sofrimento que eu estava impondo para ela. A tristeza que estava no coração dela. A dor que eu gerei para ela. E aí eu entendi o que acontece com o coração de Deus cada vez que eu caio nas mesmas tentações. E foi a lembrança da tristeza dela e a lembrança da tristeza de Deus diante do meu pecado que tem me dado forças para vencer esses vícios na minha vida. E ele me disse assim, pastor, por favor, conta para os outros isso, porque tem muita gente caindo no pecado e na tentação e não entende a dor que gera no coração de Deus o nosso pecado. Queridos, você pode aquilatar, tem áreas da tua vida que Deus está dizendo, filhinha, eu quero te libertar. Tem áreas da tua vida que você tem que pedir perdão a Deus e buscar libertação. Tem áreas que você vai ter que ser radical com a palavra de Deus na tua vida. Você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. Algumas vezes isso parece uma tremenda de uma humilhação, mas é uma grande vitória, porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará. E quando a gente enfrenta as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desertos, os encontros face a face com Satanás ao longo da nossa vida, no poder do Espírito, com a determinação de cumprir todo o propósito de Deus, com a palavra de Deus nos guiando, usando a autoridade de Deus e motivados pelo temor e pelo amor do Senhor, nós somos mais do que vencedores naquele que venceu por nós na cruz do Calvário. Queria orar com você. E essa é uma oração para todos nós. Quem não passa por tentações? Não tem ninguém que não passe por tentações. As tentações podem ser diferentes na minha vida ou na tua vida, mas todos nós passamos por tentações. E hoje eu vim aqui desafiar você a buscar viver a graça de Deus. Nós somos santos por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Uma das áreas que Satanás tem tentado quebrar nessas armas da graça é compromisso. Até que ponto você está disposto a se comprometer com Jesus?
Presta atenção nessa pergunta. Até onde vai o teu compromisso com Jesus? Se você perguntar ao Espírito Santo de Deus, ele vai responder aí na tua alma de uma maneira muito particular os limites do teu compromisso. Eu tenho um compromisso contigo? Tenho. Tenho sim, Senhor. Mas ele vai dizer, mas o teu compromisso não vai além disso. Enquanto que a Bíblia nos ensina que o nosso compromisso é de corpo, alma, espírito, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, a gente tem que amar a Deus. E hoje eu queria desafiar você a fazer um compromisso radical com Jesus. Tem alguma área da tua vida que esse compromisso radical ainda não aconteceu? Você diz, Jesus, eu quero ser radical no propósito que o Senhor tem para mim aqui ou ali, sei lá onde Deus falar. Como é que está o teu coração? Ele está cheio do Espírito? Ou ele só tem o Espírito? A boca fala do que o coração está cheio. Do que você mais fala? Das coisas do Espírito ou de futebol, ou de dinheiro, ou de tempo? A tua boca está te revelando todo dia do que está cheio o teu coração. Se você só fala de você, então você está cheio de orgulho. Você tem que buscar uma vida cheia do Espírito. Jesus, enche a minha alma, enche a minha alma. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero conhecer a tua palavra. Como é que está a tua relação com a palavra de Deus? Eu já li a Bíblia. Quantas vezes? Deixa a Bíblia falar o teu coração. E quando você tiver dúvida de Senhor, me revela na tua palavra quais são os valores. Como eu devo educar o meu filho, devo ir, não devo, faço ou não faço. Mostra na tua palavra para mim os valores. Uma pergunta que eu faço é, Jesus faria isso? E se na minha alma eu disser, não, ele não faria, então eu já paro. Lembra que Deus te ama e que ninguém mais ama você da maneira como Ele ama. Amor de Deus em nós deve nos constranger. E temor. Queridos, toda vez que a gente precisar ser disciplinado, o Pai vai nos disciplinar, porque Ele nos ama, diz a Bíblia. E tem gente que está dando trombada com a vida, pensando que está lutando contra o diabo, mas está lutando contra Deus. Porque Deus nos disciplina. Porque Ele é um bom Pai. E um bom pai disciplina o seu filho para que os valores da vida estejam nele. Eu nunca me esqueço de um dia que eu roubei numa mercearia. Fui lá, enfiei a mão por trás do balcão e roubei um doce. E cheguei com o doce em casa. Meu pai olhou e disse, como é que você comprou esse doce? E aí eu, não sabia nem mentir. E ele me levou lá para entregar o doce para o homem, para pedir perdão para ele, porque eu tinha roubado. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Ele não pagou o doce. Ele ficou atrás de mim e eu fiquei na frente, entregando o doce, olhando no homem, e o homem dizendo, você com aquele outro garoto, tá aqui o doce. E cada vez que eu entrava naquela mercearia, ele já ficava olhando para mim. E eu disse, misericórdia, parece que está escrito ladrão aqui. Mas eu dou graças a Deus por aquele dia que meu pai fez isso na minha vida. Porque Ele me amava. E assim Deus faz conosco quando nos disciplina. Se Ele está disciplinando você porque Ele te ama, querido. Porque não é a ocasião que faz o ladrão. São os valores que constroem o nosso caráter. Vamos orar? Senhor Jesus, o céu pode se abrir hoje e nós podemos ouvir a voz. Estes são os meus filhos amados em quem eu tenho alegria. Mas hoje nós viemos para pedir ao Senhor, Senhor, unge-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos coragem para nos comprometer
comprometermos integralmente com o Senhor. Senhor, trabalhe os valores da nossa vida à luz da Tua Palavra. Dá-nos a visão, Senhor, da missão que o Senhor tem para nós. E, Senhor, na autoridade do Teu Espírito, que possamos vencer e discernir toda a cilada de Satanás. Eu te louvo, Pai, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor não desistiu de nós. E mesmo depois, Senhor, que conhecemos o poder da palavra, o Senhor não desistiu de nós. Mas nos entristece saber que entristecemos o Espírito Santo cada vez, Senhor, que não lutamos e que não queremos ser transformados pela Tua graça. Por isso, nessa hora eu quero te pedir, trabalha a minha vida, trabalha a vida dos meus irmãos e faz desse povo santo, propriedade peculiar de Deus, geração eleita, sacerdócio real nessa terra, porque esse é o propósito revelado nas Escrituras para as nossas vidas. Povo de Deus, nós queremos os valores do Senhor e a coragem do Senhor para vivê-los nessa terra. Abençoa-nos, Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.